chamo Milena Mourão e aqui é mais um vídeo do canal. E dessa vez eu venho trazer uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, talvez uma das mais marcantes, que foi o meu intercâmbio no Canadá, na cidade de Vancouver. Bem, para começar, eu destaquei alguns pontos, algumas coisas que foram mais marcantes na viagem, de momentos, de lugares, enfim, eu quero fazer um resumão de como que aconteceu e como que se valeu a pena toda a experiência, que foi de um mês, né? Foi mais ou menos 5 semanas, mas foi um mês de aula e mais alguns dias que eu fiquei por lá. Enfim, então o primeiro ponto, gente, foi a escolha. Eu estava na dúvida entre Irlanda e Canadá, mas eu acabei optando pelo Canadá. E eu me lembro muito bem da sensação que eu tive de estar atravessando ali o oceano e indo sozinha. Oceano não, gente. Que oceano, meu Deus do céu, atravessando, sei lá, acho que os Estados Unidos ali. Sem ter ideia. Enfim, a sensação que eu tinha de estar atravessando ali sozinha no avião era incrível, porque eu estava realizando um sonho que eu tinha pensado e planejado por muitos anos. Eu já tinha terminado a faculdade, eu tinha juntado dinheiro e já fui pagando antes, tipo uns 2 anos antes, e me planejei mais ou menos em 2 anos antes, né? Quando eu cheguei foi incrivelmente assim, não sabia, não tava ainda me dando conta de que tinha chegado no sonho que eu queria. E aí a primeira coisa que aconteceu foi que dentro do pacote do intercâmbio tinha pago para que as host family, né, que a família fosse me buscar lá no aeroporto. Só que eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu fiquei assim, naquela expectativa, eita, eu vou ver meu nome num cartaz, sei lá, fiquei nessa expectativa. E aí, quando eu chego, eu não acho ninguém. Só que eu já falava um pouquinho inglês, já entendia bem o inglês, já me comunicava, mas eu não conseguia que isso fosse de uma forma muito natural. Eu ainda ficava travando, pensando para traduzir, então. E foi justamente o ganho do intercâmbio, foi um dos principais ganhos do intercâmbio, foi esse desbloqueio. Consegui falar um pouco mais natural e não pensar muito, né? Deixei de pensar e de traduzir na cabeça. Enfim, chegando lá no aeroporto, eu não achei ninguém. E aí eu vi um senhor que ele tava lá meio que acolhendo várias pessoas, alunos, e eu falei com ele. Na verdade, ele falou comigo, ele perguntou de qual escola eu era ou algo assim. E aí eu mostrei pra ele a ficha, né, de que eu recebi da escola com os dados, o endereço da casa. Eu disse pra ele que a pessoa que veio me receber eu não tô conseguindo achar, e se ele de repente poderia ligar pra pessoa. Então ele acabou ligando pra minha família e eles, na verdade, pensavam que eu ia chegar no dia seguinte. Cheguei num sábado, eles pensavam que eu ia chegar no domingo. E aí acabou que eu disse pra eles que não precisava eles irem, que a gente se acertava depois e que eu iria de táxi. Então foi isso que eu fiz. Aí o que aconteceu? Eu fui pra fora do aeroporto e chamei o táxi. Aí o táxi era aquele homem já caracterizado, estilo indiano mesmo. Então a gente já vê as diferenças no aeroporto, eu já vi as diferenças da diversidade de pessoas, de culturas diferentes, enfim. E a primeira palavra que eu vou lá conversando com o motorista do táxi, e ele me disse que eu tinha beautiful dimples. Aí eu, o que é isso? Aí eu lembro que foi a primeira palavra que eu aprendi no intercâmbio, né? Ele dizendo que lindas covinhas, né? Ele falou beautiful dimples. Eu perguntei, o quê? Ok, beleza. E aí, eu me lembro que já tava um dia meio nublado, eu cheguei na casa de família, eles me receberam super bem. Já foram me mostrando regras, eu fui me apresentando a eles. E era uma casa de 2 senhores, assim. A senhora, ela era da Jamaica, se eu não me engano, mas já morava há muito tempo no Canadá, já tinha morado nos Estados Unidos. E o senhor, ele era também, acho que da Venezuela ou algo assim, né? Eles eram estrangeiros. Então, fui super bem recebida, o meu quarto era super bacana, tinha 2 quartos, então eu tava esperando também, eles estavam esperando também chegar uma outra pessoa, que foi a Norma, que foi uma grande amiga minha durante em todo o processo do intercâmbio.
Ela era chilena, só que ela já falava inglês, ela era professora de inglês. E ela chegou justamente para fazer um outro tipo de curso, algo assim de atualização. Ela dava aula de inglês na universidade e a gente ficou logo de cara bem próxima e a gente começou a sair na cidade. No primeiro dia eu lembro que eu não saí para nenhum lugar, só pela parte do bairro. E no dia seguinte eu fui visitar o local da escola, para que eu segunda-feira começasse a escola. Então foi isso, assim, a chegada foi ótima. Bem, gente, enfim, na escola eu tive que fazer um teste, e aí o teste me indicava qual era o nível de inglês que eu tava, que foi aí que eu fiquei, se eu não me engano, B1, intermediário 2, uma coisa assim. São 4 níveis, né? Eu fiquei no intermediário 2. E aí eu acabei conhecendo outros brasileiros, porque acaba que você fica numa sala onde o pessoal da mesma língua e tal. E aí eu acabei fazendo amizade com pessoas incríveis também lá. E foi super maneiro, porque assim, tinha uma delas que já tinham ido e vindo várias vezes pro intercâmbio, e ela já conhecia pessoas lá. E foi ela que acabou introduzindo para outras pessoas e tal, amigos, inclusive um namoradinho que acabei tendo por lá. E foram esses contatos que me fizeram, né, inicialmente, ali estar em contato em inglês com as pessoas. Eu tinha esses amigos brasileiros, mas, como eu disse pra vocês, a colega lá de quarto, colega lá de casa, eu acabava falando inglês o tempo todo com ela. E uma das coisas mais incríveis que eu acho, como eu adoro a noite, na época eu era um pouco mais tímida no sentido de sair sozinha, sabe? Eu poderia ter aproveitado muito mais se fosse hoje, porque eu já teria um pouco mais de cara de pau de sair. Mas assim, eu saía mais de dia sozinha, quando eu não tinha ninguém pra me acompanhar. Acabava passeando ali e rodando, andando, indo pra biblioteca, indo experimentar comidas novas, mas então ali naquela região eu acabava conhecendo bastante coisa, e ali mesmo tinha uma biblioteca incrível, andava muito pelas lojinhas, enfim. À noite era incrível porque eu me sentia assim, eu adoro ver cidades com luzes de neon, e ver aquilo tudo, sei lá, me sentia assim, incrível, porque eu amava ver nos filmes e ver aquela rua Granville, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui uma foto. E andar por ali à noite, assim, pra mim eu me sentia, nossa, é um paraíso. Porque eu amo a noite. Sobre os lugares da noite que eu mais gostei de ir, que mais me impactaram, foi um lugar chamado Roxy, que era uma boate, bem grande, que tocavam bandas de rock. E achei incrível, as bandas muito boas, o lugar muito mara. E um outro lugar que eu também achei incrível foi o Malone's Bar. Malone's Bar ficava próximo à minha escola e tinha tipo noite brasileira, tinha karaokê e era super divertida. Inclusive uma outra boate que eu fui, eu não lembro o nome, mas teve uma festa brasileira, carnaval brasileiro. E aí você via de todo mundo, de todo canto, junto ali. Era incrível, foi incrível ver essas festas. O que mais me chamava a atenção lá também era a diversidade, lógico, de comidas dos restaurantes. Eu provei diversos tipos de comidas diferentes, de grega, mexicana, de comida do Taiwan. Dentro da escola mesmo a gente tinha contato com vários outros alunos estrangeiros e fui provar também uma vez a comida árabe, enfim. E todos esses restaurantes costumam ser de pessoas mesmo dos países, então foi incrível essa experiência também culinária. Eu me lembro também muito bem da comida indiana. Eu tenho uma foto aqui, vou mostrar pra vocês também. E outra experiência que eu não posso deixar de citar, que foi visitar duas cidades próximas, que foi Vitória e Whistler. Foi incrível esse passeio, a gente foi mesmo pela agência da escola. E, assim, Vitória, incrivelmente lindo, a cidade pequena. A gente caminhou ali pelo centro, conheceu lugares próximos. E aí eu vou mostrar pra vocês quais foram os lugares que eu visitei aqui na cidade. E o outro lugar que eu fui foi Whistler, que foi um lugar que teve Olimpíadas de Inverno, e também amei. Assim, foi um momento que eu vi a neve de fato pela primeira vez, e foi um passeio incrível, sabe? É tipo uma vila e cheio de famílias, cheio de pessoas indo fazendo aquele esporte na neve. E
Ai, gente, eu não sei nem descrever como eu lembro, quando eu lembro das sensações. Bem, gente, como eu falei em uma parte, o meu nível de inglês, eu acho que em um mês foi o suficiente para que eu pudesse me destravar e conseguisse soar muito mais natural. Não falo não de pronúncia, que até hoje, né, a gente tem que estar continuando estudando inglês, mas a escola, ela teve um papel bem legal, sim, de aprender um pouco mais da parte gramática e da parte de interação, né, com as pessoas. Mas o que eu achei mais legal mesmo foi a interação. Você tá se virando, andando pela cidade, comprando, pedindo comida, conversando, conhecendo novas pessoas. Isso, sem dúvida, é a parte mais rica, e aqui eu vi que eu comecei a me destravar no inglês. E aí foi a hora que eu deixei, eu acho que o intercâmbio pra mim foi o momento que eu deixei de pensar e traduzir na minha mente pra começar realmente a falar o inglês e me comunicar. Ali foi o destrave, mas assim, eu já tinha uma noção de inglês, já tinha uma base. Para quem tá começando e quer fazer o intercâmbio, para quem não sabe zero básico, eu não sei o quanto vale a pena, mas sim, se você puder ir, vá, é ótimo, mas você vai ter essa dificuldade de se comunicar, então o ideal talvez seja passar 2, 3 meses, para você que tem menos, né? Mas até para mim, se eu pudesse, eu teria passado muito mais tempo. Mas assim, no básico, resumindo, valeu muito a pena pra mim, né? Tanto como viagem, experiência, mas pro nível de inglês, ele fez isso, ele destravou a parte em que eu ficava ainda traduzindo as coisas na minha cabeça. Eu consegui entender o inglês, mas não conseguia me comunicar tão bem, e aí me destravou, né? Eu acredito que deva ter ido pro intermediário 4 e tal, hoje eu tô um pouco melhor, né, nesses anos, mas ainda assim o inglês é uma constante, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Hoje, se eu for falar com alguém que já faz um tempo que eu não treino, já não tô treinando, eu vou me travar de novo um pouquinho, vou ter que recomeçar e subir a escadinha de novo. Mas é assim, eu queria estar com a memória mais fresca para lembrar mais coisas, mas basicamente foram as coisas que mais me impactaram. E como vocês podem ver, ter visto também um pouco das fotos, dos lugares. E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida sobre a escolha do intercâmbio, sobre que lugar ir, ou como se decidir, enfim, o que vocês... E se vocês já foram para Vancouver, também me digam aqui quais foram as melhores experiências. E se vocês têm vontade de ir ainda. A gente esperar essa pandemia passar e tudo pra gente poder voltar a viajar. E... é isso, gente. Quem puder acompanhar aqui, me seguir, ativar o sininho, dar like no vídeo. E eu vou agradecer muito. Beijo, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.